Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Kim e hoje estou aqui para falar, contar um pouquinho da minha história, desde o momento que comecei a estudar até os dias de hoje. Para quem não sabe, o meu nome é André Kim, André é meu nome ocidental e Kim é meu nome chinês. A minha família, tem origem chinesa, parte de pai veio de Cantão, parte de mãe veio de Hong Kong. Eles saíram da China meio que fugindo, por conta dos conflitos internos que lá teve, e vieram e se instalaram aqui no Brasil. Eles não se conheciam. Aí eles se casaram do jeito chinês mesmo. Então aquele casamento, digamos que é planejado, onde a família do meu pai escolheu a minha mãe e a família da minha mãe escolheu meu pai. Eles negociaram, chegaram num acordo, sei lá como foi naquela época, ninguém vai contar também. Eles chegaram, fizeram um acordo, meus pais se conheceram, se casaram e teve eu e os meus irmãos. Então nós nascemos aqui, eu nasci aqui em São Paulo, Brasil. E desde então eu já fui enraizado na cultura oriental. Então muitas questões comportamentais, muitas questões de filosofia de vida, muitas questões de alimentação, em padrões gerais, eu já fui enraizado na cultura oriental, que isso hoje eu ainda sigo, eu ainda mantenho, e que isso me facilita muito no meu entendimento quando a gente fala de medicina chinesa, filosofia oriental, a cultura oriental no geral, tá? E é isso que eu estou tentando trazer para vocês, tentando mostrar para vocês de uma forma mais simples de como que é essa visão. Só que até hoje ainda gera um pouco de conflito, Então muitas pessoas que não me conhecem, hoje estão conhecendo pela primeira vez, estranham alguns, digamos que não comportamento, mas algumas coisas que nós orientais fazemos e que para o ocidental é totalmente diferente. Então o primeiro item, que a gente vê muito, aquela cara de espanto, que quando eu me pergunto, quando eu falo, a pessoa que está olhando para mim faz uma puta cara de espanto, é que eu, pelo menos, os chineses em si, não comemoram assim, o Natal nem o Ano Novo, porque são feriados teoricamente ocidentais e que no Oriente não existe isso. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente toma chá muito, ou água quente, Então, como a parte do sul da China era mais pobre que a parte norte, então às vezes não tinha erva, tomava-se água mesmo, ferve a água e bebe água quente. Esse é um caso interessante porque as primeiras viagens que eu fiz com meus amigos, quando você não conhece a pessoa, você começa a viajar com meus amigos. E aí eu fui pra praia com eles imagina na praia, um puta calor de mais de 30 graus. Vai um rapaz, ferve, pega uma chaleira e começa a ferver água ali. Então esse foi o primeiro impacto que eu senti, que a maioria das pessoas meio que fala, esse cara não bate bem da cabeça. E é normal isso pra gente que é oriental. Então, quando tá mesmo 30, 32, 38 graus, a gente tá tomando o nosso chá, a nossa água quente. Porque é meio que padrão pra gente, esse costume de beber água quente. Tem isso também, tem a questão de não tomar muito leite, comer queijo, laticínios. Sim, eu já comi os insetos, que a maioria das pessoas tem meio nojo. As iguarias, as culinárias, que eu não vou falar quais são os animais que eu já comi, mas as culinárias diferentes, que a maioria dos ocidentais meio que tem um certo receio. E tudo isso faz parte dessa cultura, que é totalmente diferente, além da filosofia de vida, um outro ponto importante e que sempre gera uma conversa muito legal, assim, bacana. Eu não tenho uma religião, eu não sigo uma religião, mas eu tenho uma filosofia de vida. E filosofia de vida é totalmente diferente de uma religião, não tem outros conceitos, e que serve muito mais de análise, observação, de autocompreensão, autoentendimento de você, da sua essência. E eu sempre trato, eu sempre segui isso, meio que eu vivenciei isso, e eu, de novo, eu tento passar isso adiante para meus amigos que têm curiosidade, para as pessoas que têm curiosidade, meus pacientes, meus alunos. E para fechar, todo oriental geralmente entra na arte marcial oriental. Eu não fui diferente, eu também pratiquei as artes marciais orientais. E foi aí que eu comecei a seguir realmente essa visão de oriental, que é o quê? Quando a gente pratica arte marcial, a gente vai focar muito na disciplina, vai focar muito no respeito, vai focar muito na humildade, seriedade, questão de honra, questão de força, questão de fazer o máximo que a gente conseguir fazer para superar nossos objetivos, superar desafios, evitar desistir, sempre persistir, lutar até o último minuto e gerar um foco. A gente precisa ter foco na vida, no que a gente quer para nós mesmos, na nossa vida, na nossa jornada. Então, todas essas questões realmente orientais, de ser focado, de saber o que quer, de ser sério, e justo também,
isso me estimulou, né, a estudar, a ser uma boa pessoa, né, nos dias de hoje. Então, só que isso vem desde pequeno, então para mim é muito comum isso. E é claro, né, que entra em conflito, né, porque a gente está no mundo, né, que existem pessoas que não são desse jeito. E aí que entra assim, um conflito muito maior. Então, pessoas que teoricamente isso aqui é o certo, né? Então, por exemplo, os japoneses vêm aqui para a Copa, uh, e por incrível que pareça, virou notícia o fato deles arrumarem, né, o lixo, né, tipo, de limparem o lugar onde eles estavam. E isso é mais que o correto, né? Se você sujou, tu limpa, né? É bom senso isso. Só que, por incrível que pareça, a gente está no mundo ocidental onde cada um é egoísta, né? Cada um é por si. E a gente não pensa no bem-estar geral, não pensa na sociedade. E aí quando a gente vai para o Japão, você não precisa nem ir para o Japão, né? Se você conhecer pessoas que estão no Japão, se você ver jornal, ler, vocês vão ver que o Japão, né, o Oriente é totalmente diferente do Ocidente, justamente porque, por essas questões culturais. E quando a gente está enraizado nela, a gente faz isso como se fosse uma coisa normal, né? E então, às vezes fica muito, né, tem alguns conflitos dessas ideias aqui ainda, mas como eu sigo, então para mim é muito tranquilo, né, manter essas tradições orientais e, e que isso diz de uma certa forma, né, mas esses dados, né, mais engraçados de feriado, de beber chá, de comer esses bichos, insetos, né, bichos, animais diferentes, é o que fica mais notável, né, que todo mundo cria, né, dá um boom de susto, né? De ficar mais, digamos que, espantado, assim, digamos assim. Além, né, do número 4, né? Então, o oriental em si, digamos, não é que ele odeia, né, o número 4, mas é que ele não gosta muito, né? Ele não tem a preferência do número 4. Então, é muito comum você ver, né, em casas orientais de verdade mesmo, acho que é raiz, né? Vamos usar o termo aí. Os orientais raízes mesmo não tem o número 13 nem o número 4, nenhum número que tenha o 4 no final, né, 24, 34, 44, 44 então, pelo amor de Deus, né, o oriental nem quer ver esse número. Então o número 4 a gente evita usar também, e juntamente tudo isso é da tradição oriental, né, então tem os bichos, né, tem a astrologia, tem o feng shui, então tudo isso eu sigo até hoje e eu tento passar esse conhecimento para todo mundo que me segue, né, então se você está vendo esse vídeo, provavelmente em algum momento a cultura oriental meio que te cativou em alguma informação. E é esse o meu propósito, né? Que vocês vão entender mais pra frente. Então, eu estudei isso, estudei não, eu vivenciei, né, a cultura oriental, vivencio a cultura oriental até hoje, então muitas coisas que eu falo vou trazer, né, a cultura oriental nos meus vídeos, nas minhas aulas, nos meus conteúdos, que é justamente o ponto que teoricamente eu vivo, né? Eu sou um chinês, só que eu vivo no Brasil, é mais ou menos isso. Então é um chinês, é um brasileiro que tem sangue chinês, que segue a filosofia oriental, mas que está morando no Brasil, é mais ou menos isso, beleza? Então esse é o primeiro ponto. O que aconteceu? Fui crescendo, estudei em colégio, não era um aluno excelente no ensino médio, não era mesmo, era bem bagunceiro. E aí foi aí quando eu entrei na faculdade, eu comecei a mudar muitas coisas, né, muitas perspectivas de minha vida. Tanto de conhecer pessoas, né, na faculdade, de conhecer pessoas de outro estado, de outras, pessoal do interior, com força de vontade, né, que vieram para São Paulo estudar, etc. E aí foi começando a moldar, né, essa minha vida, digamos que energética, né, sutil e mental, emocional. Então começou aí o meu primeiro passo de maturidade para começar a entender o que eu realmente queria na vida. E um ponto importante, como a minha família veio de tradição oriental, a parte de pai, né, a família por parte de pai, ela já atuava com a medicina chinesa. Então em casa eu já meio que eu já curiava meu bisavô, né, quando ele fazia os atendimentos, e isso me ajudou, né, a ter mais conhecimento do corpo, né, questão de alma, essência, etc. Mas a dieta, né, a dietoterapia, a fitoterapia que meus pais fazem, né, minha mãe faz isso até hoje, né, questão de sopa, questão de chá, questão de tempero, né, usa isso até hoje, questão de gengibre, alho, manjericão, etc. Né, todas essas ervas, plantas e folhas na nossa comida. E aí, beleza, fui, né, fiz o colégio, passei não, eu concluí o colégio, na época era colegial, acho que era colegial, ensino médio, aí eu me
prestei, né? Aí eu prestei na faculdade, e aí eu prestei fisioterapia. Eu me graduei em fisioterapia, né? Eu concluí o curso. Depois que eu concluí o curso, eu trabalhei com ergonomia e ginástica laboral, prevenção total. E depois eu trabalhei com esporte. Foi aí no esporte que eu comecei a entender um pouquinho mais de prevenção, de reabilitação e um pouquinho, né, da mentalidade dos atletas em jogos específicos, em jogos de campeonato, em jogos que realmente valiam coisas ou em jogos, né, dependendo da posição do time, que não ia ter mais jogos importantes só para cumprir tabela. E aí a gente vai começando a entender, né, a mente, o corpo, com as técnicas da fisioterapia. Beleza? Trabalhei nesse clube, no clube tinha um patrocinador master, esse patrocinador master injetava dinheiro, muito dinheiro, de contratar tipo 3, 4 estrelas, né, da seleção, jogavam lá nesse clube. Simplesmente teve uma crise, eu não sei se você vai lembrar, não sei se você é novo o suficiente, você não tem nem noção disso, mas se você tem contato com pessoas que nasceram antes da década de 80, as pessoas vão te falar que a crise de 2008, 2009 foi uma das crises mais pesadas que essas gerações tiveram, né? Foi uma crise muito forte, que quebrou muitas empresas e etc. Essa empresa que patrocinava, ela era uma empresa forte e ela também sentiu, e ela teve que cortar o patrocínio. Quando ela cortou esse patrocínio, e injetava muita grana mesmo no clube, tinha que ter corte, né, de dispensa, e eu estava nessa lista de dispensa, então eu fui demitido. E aí nesse período que eu fui demitido, óbvio que eu fiquei, né, na bad, né, meio que em depressão, porque eu entrei ali, meio que eu já saí da faculdade, já entrei ali, né, então eu era recém-formado, e estava ganhando até que bem, né, para a área, recém-formado, acabou de sair, eu estava ganhando bem, estava feliz, estava tranquilo. E aí quando vem o boom, né, ninguém tá esperando, né, infelizmente naquela época eu não sabia disso, não tinha consciência disso, mas ninguém espera ser demitido do nada. A gente ouve notícias, etc, mas a gente não tá ligado, ainda mais na área da saúde, né. E então eu meio que entrei em depressão, voltei para casa, fiquei meio na bad, não queria sair, não queria fazer nada. Foi aí que eu conversei com meus irmãos, conversei com meus pais e eles me incentivaram a voltar a estudar a medicina chinesa. E aí eu peguei aquilo, né, como uma fórmula de escape para eu realmente sair do fundo do poço, né, subir, né, pelas paredes e voltar com tudo nessa minha área profissional. Foi aí que eu comecei realmente a estudar a medicina chinesa, foi por volta de 2009, 2010. Aí foi acho que 2 meses depois que eu comecei a voltar a estudar, eu consegui entrar numa vaga, né, consegui ser fisioterapeuta numa clínica de terapia oriental, de medicina oriental, de prevenção, famosíssima em São Paulo, não vou citar o nome aqui. E aí eu consegui, né, recuperar toda a minha estima de estudo, de atendimento, etc. E aí o que aconteceu? Fui estudando, aplicando, né, só que ainda o meu atendimento ainda não estava legal, né. Tipo, eu fazia, o paciente melhorava, mas não melhorava 100%. Aí tu volta para casa e fala assim, meu, o que está acontecendo, né? Porque o atendimento não está fluindo. E aí foi assim que eu comecei a estudar mais ainda. E aí eu fiquei numa brisa, acho que é uma brisa boa, né? Mas de intensidade por uns 2, 3 anos. Acho que 2009 até 2012 eu fiquei muito insano, só estudando. Tanto é que meus amigos reclamam que foi um período que realmente nem eu via eles, eu não tinha vida social porque eu tinha prioridade de estudar e melhorar, né? Me capacitar e me tornar melhor, um profissional melhor do que tinha na área, né? No mercado de trabalho naquela época. Isso foi em 2010, tá? E aí eu comecei a estudar, a ler, eu fiquei de 2 a 3 anos só isso, estudando, só bitolando. E aí eu fui criando um objetivo na minha vida que era de estudar no ninho da medicina oriental. Eu queria ir para a China de qualquer jeito estudar. E aí eu consegui ir para a China estudar, fui com uma escola primeiro, aprendi algumas coisas, né, nesse período que eu fiquei, acho que fiquei alguns meses lá, voltei, fiquei um mês aqui, aí eu recebi uma proposta de dar aula, né, ser um professor assistente de uma universidade, né, americana, e aí eu fui, né, dando essa aula. Então quando eu fui para a China, eu fui para estudar, voltei com uma qualificação internacional, fui para os Estados Unidos validar, né, isso, porque eu tinha que validar para dar aula de assistente, né, ser professor assistente. Eu validei esse meu certificado, e hoje eu posso dar aula, posso atender em qualquer lugar do mundo por conta dessa qualificação internacional validada, né, numa universidade americana. E aí eu fui, né, isso em 2013, eu entrei, né, como professor assistente e comecei... O professor assistente, a função do professor assistente, pelo menos na minha função, era
eu era o preparador das aulas, então eu preparava o material, o professor titular, né, ele fazia uma lista do que ele precisava, apagador, giz, agulha, ventosa, moxa, copo de ventosa, ventosa de acrílico. Ele meio que fazia a lista do que ele precisava, eu preparava, arrumava tudo, né, e deixava para ele. Alguns, né, pediam para eu arrumar, pô, organiza esse slide aqui, corrige aqui, então eu meio que preparava todas as aulas. E o professor só chegava e, plum, só desenrolava, dava a aula. E eu ficava, né, de reforço ali, como se fosse um backup, né. Só que você tem uma puta responsabilidade, né, porque você tá... Teoricamente, se a aula der chabu, a culpa é tua, porque foi você que preparou a aula. E não a culpa do professor titular. Então isso me fez ter mais um amadurecimento, e isso foi fazendo, né, a minha maturidade evoluir. Isso eu tinha acho que em torno de 22 a 23 anos, então eu saí realmente muito novo, comecei muito novo, né, nessa área. E foi assim que eu comecei realmente a trabalhar, a dar aula, só que eu dei aula em outro idioma, e um detalhe muito importante que acho que vale ressaltar, né, eu não tinha curso de inglês, então acho que é TOEFL, né, que fala, e eu não tinha esse TOEFL, eu não fiz essa prova, e tem mais um, né, de qualificação americana. Eu não fiz essa prova, eu não fiz curso de inglês, né, em nenhuma escola, e quando eu fui chamado, eu simplesmente fui com a coragem para lá, aprendi na raça. Um caso curioso é que, eu não sei se eu contei isso, né, acho que para alguns amigos já, mas um caso curioso é que, como tu não fala inglês, eu não falava inglês, quando eu fui para lá, era difícil pedir comida, né? Porque o americano, ele fala muito rápido. E quando ele quer ser um emojizinho, um puta, né? Um FDPzinho assim, ele vai falar rápido, ele não vai querer que você entenda ele. Então ele meio que, quer que você, né, vá para aquele lugar. E ele falava muito rápido. Então a minha única opção ali naquela época, no começo mesmo, acho que foi nos primeiros 2 dias, eu só comia Subway. Porque eu conseguia apontar, né, o que eu queria, né? Qual pão que você quer? Aquele lá. E aí não sei se já foi no Subway, né? Tô fazendo propaganda dos caras aqui. Mas você tem o nome, né, do pão, o nome dos ingredientes, e senão você só aponta, né? E aí tem a fotinha, né? Pra mais ajudar ainda, você tinha o nome e a fotinha e você podia apontar. Então eu fiquei uns 2 dias só comendo Subway, só pra sacar o inglês, como que fala, pronúncia. E aí, como tudo na minha vida, né, tem um porquê, apareceu pessoas que realmente me iluminaram, né? E nesse trajeto, né, nessa jornada de dar aula nos Estados Unidos, não foi diferente. Conheci um casal de amigos que virou meus amigos, e eles começaram a me ajudar na questão de pronúncia, na questão de palavras e etc. E isso foi começando a me lapidar. Então eu fiquei uma semana só na pancada mesmo. Na segunda semana eu já comecei a entender, na terceira semana ouvindo, e na quarta semana aí eu comecei a desenrolar. Então, só que você não pode ter vergonha disso, né? Você chega num país que fala uma língua que não é a tua língua mãe, desenrola. Perde a vergonha e começa a falar com todo mundo que tá ali, desenrola com todo mundo, que é isso que vai te fazer você perder o medo, né? E tem outro ponto importante, todo oriental ele é tímido. Então imagina eu chinês, criado na cultura chinesa, mas brasileiro, então era um pouco mais caloroso, mas mesmo assim eu ainda era aquele chinês fechadão. Você tem que falar um idioma totalmente novo pra mim, que eu só via em filme, legenda, né, estudando, e chegar e pedir comida. Então pra mim foi um impacto muito grande com 22, 23 anos. E detalhe, foi a minha primeira viagem internacional. Eu nunca tinha viajado de avião na minha vida, foi a primeira viagem que eu fiz, né, depois da China, sozinho e na fé e na coragem. Então, isso para mim foi um grande marco, acho que foi a viradinha de chave assim, de criação de maturidade, criação de entender o que eu quero, né, o que eu quero fazer, meu propósito de vida, né, foi aqui acho que o meu primeiro step, né, para entender o que realmente eu queria fazer na minha vida. E eu tinha o meu objetivo lá, né, como eu falei antes, que era realmente estudar com os homens bons, estudar com os mestres, né, com os professores da medicina chinesa mesmo, e aprender, voltar bem, voltar com bagagem, né, profissional, com bagagem teórica e prático na minha área. E eu voltei com isso, né? Então, eu fui para lá, estudei, fui para os Estados Unidos, dei aula, né, ajudei. E aí, mais uma segunda grande reviravolta na minha vida foi quando um professor titular das aulas que eu estava preparando, ele não foi, ele faltou por conta de aspectos pessoais, problemas pessoais, ele não foi dar aula. E como eu tinha preparado a aula dele, só eu sabia o que tinha que ensinar. E olha que insano, hein? Hoje eu dou risada, mas naquele dia, nossa, acho que eu tremia mais que britadeira, meu.
Foi uma coisa surreal, assim, tipo, de você não ter reação nenhuma. Você fala assim, meu, o que eu faço agora, sabe? E é muito louco, porque aí você começa a tremer, começa a dar aquele frio na barriga, né? E resiste mesmo esse sintoma, começa a suar. Aí tem gente... Eu não tive isso, nesse momento eu não tive isso, mas em outros momentos de ansiedade assim, solta o intestino também, hein? Então é bem normal também soltar o intestino. Só que eu fiquei muito assustado, né, na época. E aí eu tinha que meditar ali, fazer uma meditação rápida, pegar a turma e começar a aula. Então foi aí o meu segundo grande marco, né? E aí sim eu senti que eu poderia fazer mais, né? Então tipo, eu dei a aula, né? Eu gostei e comecei assim, caraca, isso é muito animal, isso é muito louco. E foi aí que eu comecei, né? Na minha trajetória de dar aula ali. Só que o detalhe foi que eu dei aula em inglês. Então foi mais treta ainda, porque, né, você tem um sotaque, né, o accent que eles chamam, que é muito forte, né? Então a ideia de você passar aula, etc., então ela tinha que ser muito mais incisiva, né? Ser muito mais calma, de muita mais prática. Mas foi assim que aconteceu. Hoje, né, hoje eu consigo dar aula normal, né, inglês, português, mas naquela época foi o primeiro impacto, né, isso foi depois de 2, 3 meses que eu já estava lá, então meu inglês já estava ok, não estava perfeito, não que ele seja perfeito hoje, mas não estava perfeito, né, era aqueles inglês bem... Era mediano, né, tipo, era mediano, não era excelente, mas também não era horrível, era aquilo, né, dava para entender. Então, esse eu acho que foi o primeiro ponto de maturidade, né? Deixa eu falar assim, falar, vamos dar aula daquilo que eu gosto de estudar. E foi assim que eu comecei a iniciar. Beleza, acabou o meu contrato, né? Eu fiquei lá fora até 2013, 14, 15, até 2015, voltei para o Brasil. E aí eu comecei a aplicar essas técnicas. E quando eu comecei a aplicar essas técnicas, né, porque assim, eu tinha um curso, o curso tinha férias, de cada férias eu voltava para o Brasil, aplicava as técnicas nos meus atendimentos, voltava para lá, né, ficava aqui uns 2, 3 meses, voltava, uns 2 meses, máximo 2 meses, voltava para lá, voltava a estudar, né, e fazia isso aqui. Então quando eu voltava atendia, e depois eu voltava lá para estudar, retornando ao estudo, né, voltava aqui de novo, retornava lá para estudar, trabalhava lá, voltava, e eu fiz isso até 2015. E um ponto importante é que lá para 2013, entre 2013, 2014 e 2015, eu comecei a estudar filosofia oriental. E essa filosofia oriental foi um outro grande marco na minha vida, que aí sim eu vi o que realmente é o corpo, o que é realmente a mente humana, como que a mente humana tem, né, um grande poder em cima do corpo. E isso foi realmente começando a fazer mais sentido para mim, em todos os aspectos, né? De forma de tratar, de forma de eu entender eu mesmo, de forma como eu posso visualizar o próximo, né? Da forma geral, né? Então, além das técnicas da medicina tradicional chinesa, que todo mundo quando vai lá pode estudar, eu ainda tive a sorte de estudar com os mestres na filosofia oriental. Então era subir na montanha, meditar com os homens lá, com os monges lá, eles passaram o ensinamento para você. Tu pegar, agregar esse conhecimento na tua didática, na tua técnica e voltar e aplicar. E foi assim que com essa, né, com outro grande marco também foi estudar essa filosofia de vida para mim e voltar muito mais com a mente aberta, com a mente muito mais abrangendo outros fatores, né, e ver o paciente, ver a pessoa como um todo. E é isso que a visão oriental ela traz, né, em todos os aspectos, não precisa ser só na saúde, mas em questão de todos os aspectos, né, e trazer isso como um todo, né, fazer com que a pessoa fique em equilíbrio, em harmonia como um todo, e não só com uma área específica. E aí, quando eu voltei em definitivo, lá para 2015, depois de agosto de 2015, eu voltei em definitivo, aí eu comecei a atender mesmo e comecei a aplicar. E aí foi a grande sacada que eu vi assim, caraca, meu, esse negócio é realmente absurdo, de bom. Né? Ele tem umas respostas eficazes, funciona muito rápido. Aí eu comecei a aplicar, e aí os meus pacientes começavam a melhorar muito rápido. Né? Você fala assim, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Umas mágicas? Nada demais, eu só estava aplicando o que a técnica em si, que eu aprendi lá, faz e te ensina ali. E aí eu começava a atender aqui, óbvio que no começo, né, até para você pegar o time, então melhorava em menos de 10 sessões, depois começou a melhorar em menos de 8, aí depois ficou por um bom tempo entre 6 e 7, depois começou a melhorar em 5, e depois começou em 4. Hoje eu consigo recuperar pessoas em 2 ou até 3 sessões, porque algumas em uma, né, a gente só faz a manutenção depois, mas
dá para resolver em atendimentos, em menos de 5, né, atendimentos. E aí a gente vai desenvolvendo, né, experiência, né, é campo de guerra, né, a gente está ali atendendo, vai pegando mão, é prática clínica ali, atende, atende, atende. E aí até em 3 atendimentos você vai começando a ter resultados expressivos mesmo. Você fala assim, a pessoa simplesmente ela chega para ti e fala assim, caraca, sumiu tudo. Só que aí esse paciente ela tem que aderir, né, ao teu programa, aderir à tua ideia de atendimento. Se ela não aderir, né, em alguma coisa, ela não fizer alguma coisa, esquece que aí não tem como, né, se a pessoa não quer a tua ajuda, então não funcionava. Então, muitos dos pacientes entendiam qual era o meu propósito, né, qual era o meu programa, o meu projeto para reverter os sintomas dele. Eles faziam e hoje estão comigo até hoje, né, então tem paciente comigo desde a época de 2009, eu tenho um paciente hoje comigo desde 2009. Então eles acompanharam toda a minha trajetória, né? Desde aquele novato, né? Aquele recém-formado, totalmente lógico, até um cara potencializado, né? Um cara capacitado e etc. E isso foi mudando bastante o meu jogo, né? Porque aí eu comecei a entender, a avaliar de um jeito e etc. E o que eu quero deixar claro é que, assim, quando tu estuda, né? Eu saí daqui do Brasil só com fisioterapia, né? Análise de biomecânica, músculo, ligamento. Aí eu comecei a estudar medicina chinesa, né, fazendo as técnicas. Aí eu comecei a aplicar a filosofia oriental. Então, meio que, se você, e como eu tenho a arte marcial enraizada também no meu sangue, meio que eu seguia aquela, não sei se você conhece, mas o Bruce Lee, ele falava muito isso, de usar todas as artes ao teu favor. Use as ferramentas ao teu favor. Saiba quais ferramentas usar a teu favor. Então, se você está com frio, né, você não vai ficar debaixo da chuva, então você vai ter que buscar, né, uma retirada. Se você está com calor, você não vai ficar, né, debaixo do sol direto, então tu vai ficar numa sombra. Então, você tem a ferramenta ali do guarda-sol, do guarda-chuva ou da parede. Então, meio que você vai moldando, né, de acordo com a situação que você tiver, com o problema específico que o teu paciente tiver, tu consegue, né, com as ferramentas da medicina tradicional chinesa e com a filosofia oriental também, conseguir reverter. E aí foi assim que eu voltei, né, estudei, etc. Aí eu voltei para cá, apliquei, etc. Recebi convite para começar a dar aula, né. Aí eu comecei a dar aula aqui também, fazer os meus cursos e etc., que são os cursos presenciais. Até que um dia eu dei uma aula lá, em 2017, eu comecei a dar uma aula numa escola no interior. E essa escola no interior vinha muita gente de mais longe ainda. Então era uma escola no interior, só que o interior, essa cidade era meio grande do interior, e tinha mais cidades pequenas do interior que eram perto dessa cidade do interior. Então imagina que é uma cidade, tipo, imagina você tá numa cidade A, ao redor dela tem várias cidades, B, C, D, então as cidades menores iam para a cidade A, só que era o interior do interior. E aí eu dava aula normal, eu ensinava, aplicava, né, a gente fazia a prática e os alunos começaram a gostar, né, da minha metodologia de ensino. Foi aí que recebi, né, a sugestão, né, alunos perguntando se eu dava aula online, porque eles queriam estudar mais comigo. E foi aí que em 2017 comecei, né, além do meu curso presencial, comecei a desenvolver o meu curso online. Aí foi em 2018 que eu comecei realmente a aplicar, oferecer esse curso online. Então hoje eu tenho esse curso presencial e esse curso online, além dos atendimentos. Então hoje, né, atualmente, eu atendo normal, dou aula, palestra, curso, treinamento, dou esse curso, né, presencial e dou esse curso online. E eu só faço a medicina chinesa hoje em dia. Então, se você me perguntar o que você faz da vida, eu só atendo com medicina chinesa. Então, acupuntura, fitoterapia, dietoterapia, moxa, ventosa, guaçá, feng shui, astrologia, cromo, aurículo, tudo que você imaginar da medicina oriental eu faço, né? Além das questões, né, da filosofia oriental, da frequência vibracional, metafísica ou física quântica e outras técnicas. Então, hoje, eu só atuo, teoricamente, é considerado como uma medicina alternativa. Só que mudou o nome, né? Hoje é uma medicina integrativa. Mas no conceito mesmo, hoje eu só atuo com a medicina oriental. E é isso que eu tento postar, né, na produção dos meus conteúdos, para deixar mais claro para vocês que é com a visão oriental, né, tendo um conceito mais natural, um conceito sem efeito colateral, acho que é o mais legal, agir, né, em alguns tratamentos e alguns sintomas. E é claro, né, dependendo do problema, a gente atuar, né, a medicina oriental junto com a medicina ocidental, fazer o combo
e proporcionar para o nosso paciente uma questão de melhora, né? Melhorar ele da queixa principal que ele está trazendo para você. E aí, foi com o passar do tempo, né? A cada viagem que eu faço para a Ásia, né? Eu volto com esse meu propósito de vida maior, e que é realmente divulgar, né, a medicina oriental para todo mundo conhecer realmente quais são os poderes dela. É claro que vai ter pessoas que não vão acreditar, normal, vai ter pessoas que vão questionar, é bom que questione, mas a ideia não é questão de acreditar, e sim de você compreender o que realmente a medicina oriental ela quer te passar, o que ela quer te fazer, o que ela pode te oferecer, e juntar isso no teu dia a dia com o teu conhecimento prévio. Então, com o que você já tem conhecido, né, que você já estudou, que você já pratica, associar, né, a visão oriental, se ela te fazer sentido, né, então é lindo, né, então você aumentou a tua capacidade intelectual. Se ela não te faz sentido, pelo menos você viu, aprendeu, e aí a gente consegue discutir. Mas a ideia, o meu propósito de vida é realmente mostrar e divulgar, né, essa visão oriental, seja japonesa, chinesa, tailandesa, coreana, indiana, não importa, mas é trazer essa visão mais do todo para a medicina aqui do Ocidente, para os cuidados de saúde aqui no Ocidente, que a gente sabe que é muito precário, né? Então aqui a visão ela é muito fixa ainda, né? Você só vê o foco, você só vê a questão que você está vendo que é palpável. E aí tu vai usar como base, né, os estudos científicos e etc, etc. Já a medicina oriental ela é muito mais de energético, não tem prova científica, aí começa assim, né, esse conflito. Então, por via de dúvidas, é o que eu vou sempre sugerir, o que eu vou sempre recomendar. Tu vai precisar experienciar. Então experiencia com alguém bom, de preferência, né? E sente mesmo se realmente faz sentido para ti. E aí, eu produzo esses conteúdos justamente para te mostrar que realmente melhora, e que não é bruxaria, não tem nada demais, e sim é uma questão de ver o todo, né, do paciente, que é isso que é a chave do sucesso para o nosso atendimento. Então, se você é terapeuta, eu vou te fazer esse convite, né, assista, né, os materiais que eu já postei, participa comigo junto, né, nas lives, nos chats, nas enquetes, que é justamente para a gente conversar. Quanto mais a gente conversar, mais a gente consegue evoluir, né, essa questão de medicina oriental, esse conceito de ver o todo do paciente, e que isso consegue realmente curar pessoas. E sim, é possível curar. Eu já curei. Curar é uma palavra muito forte, né? Mas eu já consegui reverter pessoas com síndrome do pânico, né, com pacientes com problema na tireoide, pacientes com colesterol alto, e que isso na visão ocidental é só na base de medicamento. Hoje essas pessoas estão livres disso, né? Então, você tendo o conhecimento da visão oriental facilita bastante muita coisa na visão ocidental. E aí você juntando os dois, aí você tem você tem a chave do sucesso, né? Você já sabe o que você tem que fazer. Porém, você tem que entender, né? Não adianta você fazer, né? Tipo, é que nem eu pegar eu te falar para você trocar um pneu do carro, se você não souber quais ferramentas você usar, você não vai conseguir trocar. Então, a medicina oriental ela tem as ferramentas, a medicina ocidental ela tem as ferramentas, e você sabendo, né, como fazer cada uma, né, qual peça, qual instrumento, qual ferramenta serve para cada coisa, tu conseguir juntar, unir as duas informações, né, e executar, aplicar e executar em prol do teu paciente, beleza? Então, esse é o meu propósito de vida, essa é a minha história, que é, teoricamente, desde que eu comecei até o estudo, e hoje eu faço, né, só atendo isso, só dou aula, né, ainda estudo, né, estudo científico, eu sempre vou estar produzindo artigo, vou estar estudando, né, a cada dia que passa tem técnicas novas, né, acho que as últimas que apareceram é barras de Access, microfisioterapia, e tem mais técnicas aí vindo, e a gente precisa ter uma noção, né, de como que elas funcionam, beleza? Então, esse é o vídeo, né, da minha história de uma forma resumida. Se você tiver dúvidas, né, se você não entendeu nada, você me escreve aqui pra gente conversar, né? Aí eu te deixo o convite. Segue aí, né, as minhas páginas, o Instagram, o YouTube, Twitter, Facebook. Acompanhe meus conteúdos pra gente conversar, né, trocar mais ideia, trocar mais figurinha, trocar mais informação e evoluir nesse quesito de medicina oriental aqui no Brasil. Beleza? Agradeço muito por você estar aí assistindo esse vídeo e te vejo no próximo vídeo. Valeu!